quero apresentar a vocês, meus nobres amigos e amigas, um cara muito querido, o Denilson Carareto, editor da Clockwork Tower. É nosso parceiro, a Rede Vampírica e a Clockwork Tower estão aí trabalhando, acho que desde 2015. Eu lembro que eu já promovia, já divulgava o trabalho, os livros dele lá no Vox Vampírica no tempo da Antena Zero. Denilson, seja muitíssimo bem-vindo hoje ao Acesso Rede Vamp. Tudo bem, Lordia? Prazer conversar contigo e com todo o seu público, né? Uma satisfação muito grande estar presente nesse espaço muito legal e que possamos discutir bastante sobre horror, fantasia e tudo aí do gênero. Muito obrigado. Opa, eu que te agradeço. E olha, eu penso que nesses tempos aqui que a gente vive, né, dessa pandemia e todo esse recolhimento necessário, né, que vem para cada um de nós vem sendo de um jeito, para alguns um pouco mais pesado, para outros apenas uma fase de interiorização, né? A fantasia, o terror e o fantástico são sempre as nossas melhores companhias, né? Nada melhor do que tirar aquele horário na semana para desligar o roteador, desligar a internet, desligar o celular, abrir um bom livro e poder fazer uma leitura de um conto que arranque a gente um pouco desse mundo e nos leve para um outro lugar, né? E, Denilson, você, o seu trabalho, a Clockwork estão sendo fundamentais nesse processo. Eu agradeço. Nosso trabalho com a editora, na verdade, o início do meu trabalho com literatura foi no ano 2003, o site lovecraft.com, né, que surgiu para trazer um pouquinho mais do autor H.P. Lovecraft, que naquela época era tão raro, né, diferente de hoje em dia, né, e é um site que começou pequeno e com o tempo atraiu atenção acadêmica, né, começou a ter um destaque no cenário nacional de horror e fantasia. 10 anos depois, na verdade um pouco antes de 10 anos, começamos a desenvolver um livro, bem amador no começo. O livro chamava-se O Mundo Fantástico da H.P. Lovecraft. 3 anos para desenvolver esse livro, depois ninguém quis lançar, ofereci para várias editoras. Aí criamos a Clock Tower e é, para lançar exclusivamente esse livro. Depois que lançamos, minha ideia era encerrar as atividades da editora, mas outras pessoas queriam, os amigos, né, queriam outros livros. Aí eu pensei no Rei de Amarelo, lançado em 1895, não tinha uma edição ainda em português. Foi o livro que eu te presenteei, exatamente na época, né? Uhum. Acho que foi 2014, 2015, eu não me recordo. Mais Aliás, ou um bom menos tempo já que a gente se isso. conhece, né? Isso. E aí continuou, né? Vários livros desde então. Caramba, Denilson, é uma história e tanto. E conta um pouco pra gente como começou essa, assim, né? Como começou o site, né? Eu lembro do Lovecraft.com, eu acessava ele, era um site bem legal sobre Sim, conteúdo. Eu gosto do HP Lovecraft, a gente já tivemos outros convidados que conversaram sobre esse autor, a importância dele, né? E é bem verdade que ali na década de 90, HP Lovecraft era uma espécie de tesouro secreto, né, dos fãs. Era aquele autor é que as verdade. pessoas descobriam e assim, meio que todo mundo pensava duas vezes antes de falar, não, por que você não lê Call of Cthulhu, o chamado de Cthulhu do HP Sim, Lovecraft, Um Sussurro nas Trevas, que foi uma obra que ficou conhecida aqui, né, que foi publicada. E assim, cara, como foi o seu primeiro contato com o Lovecraft? Como você descobriu a obra dele? É uma pergunta que eu não deixo os fãs dele das antigas escaparem sim. quando vem aqui. Cara, uma coisa assim, parece uma história de um filme. Tinha uma amiga, né? Tenho ainda até hoje. O avô dela tinha falecido fazia algum tempo. E ele tinha guardado algumas coisas num baú, né? Livros, tinha outras coisas também, né? Entre elas livros, né? E a gente foi dar uma olhada, tal, não estava na casa dela. E nesse baú, um livro, O que Sussurrava nas Trevas,
da editora GRD, lançado em 1966. Aí eu tomei interesse, né? Peguei, li esse livro, foi o primeiro livro do autor em língua portuguesa, e comecei a gostar do autor. Pesquisei na internet, na princípio da internet ainda, né? Porque 2003 não tinha essa presença da rede, né? Nas Uhum. nossas vidas assim. Tinha pouca coisa do autor, aí eu reuni conhecimentos assim que eu tinha de alguns sites e criei o site lovecraft.com, que existe até hoje, que dedicado a divulgar esse grande autor, né? Uhum. E, e não só esse autor, mas o gênero horror e fantasia de uma forma geral em todas as suas vertentes, né? Uhum. Isso que eu acho legal. Isso é verdade, né? O Lovecraft é interessante, né? Que ele, pra gente, né, no final do século XX, comecinho do século XXI, ele era uma espécie de autor obscuro, uma coisa underground, né? Compartilhada ali discretamente pelas pessoas, e hoje, mais de 21 anos já se passaram, né? Desde o começo do século, Sim, desse século, e hoje em dia Lovecraft é uma referência absoluta na cultura pop, na ficção científica. A gente já vê seriados que são influenciados e inspirados na obra dele, como o Lovecraft Country. O diretor Spike Lee está produzindo um filme que eu não sei bem se será uma adaptação objetiva do Call of Cthulhu ou terá a participação desse mito primevo que é o Cthulhu, né? Quer dizer, inclusive sim. também ninguém, nunca tenho certeza se eu estou falando certo o nome desse ser, da obra Ah, é dele. difícil, né? Assim, não existe uma pronúncia correta, vamos dizer, né? Cthulhu, talvez, acho que é a forma mais aceita mesmo. Uhum. Você sabe que a gente tem um Exatamente. ilusionista chamado Clayton, né? Clayton Heredia, o embaixador dos mistérios, né? E uma vez a gente surgiu um meme na internet que o pessoal chamava o Cthulhu de Clayton. Ah, é? É, não, e aí, né, a gente já tinha o nosso ilusionista Sim, lá, e quando ele subiu no palco, apresentamos Clayton Heredia, e o pessoal começou a gritar, começou a adorar, achou que era uma referência. sei, E ele nunca, ele só depois de um tempo que ele entendeu a referência, né? Mas assim, cara, entendo. e aí a gente tem também, a gente teve recentemente a adaptação, né, de A Cor, que caiu do espaço, né, com o Nicolas Cage, Sim. brilhantemente, uma obra ali. Eu gostei bastante do filme. Você, como bom conhecedor do Lovecraft, você gostou dessa adaptação? Eu gostei, achei interessante, gostei sim. Ela já não é uma produção amadora, né, como muitos filmes de Lovecraft no passado. Então, o comentário geral é que ela está abrindo portas aí para novas produções baseadas na obra do autor. Então, essa explosão do Lovecraft também se deve, né? Lógico, à qualidade do autor, a busca por gêneros, estilos assim esquecidos do passado, mas ao fato também da obra ter caído recentemente em domínio público. Isso ajuda muito, né? É o lance tal dos direitos autorais, isso aí atrapalha muito, né? A questão do licenciamento, enfim, né? Então, favoreceu bastante, principalmente a parte do lançamento de livros, né, na literatura. Uhum, Então, isso aí é fundamental. isso é verdade. Denilson, existe É. um conto do Denilson que é o conto favorito dele quando o assunto é HP Lovecraft? Olha, são vários, né? Eu fico com o Chamado de Cthulhu, um dos melhores. Foi o primeiro que eu li, acredito que de Lovecraft, e para mim é o melhor. Um conto curto, né? E Uhum. que dá uma noção bem grande assim do autor nessa parte assim essa parte da obra dele chamada de Os Mitos de Cthulhu. Os Uma mitos de mistura de Cthulhu. horror com a parte cósmica, né? Então essa união, né? Horror com o cósmico, né? Uhum. Esse horror Ele cósmico, né? representa Típico do isso, Lovecraft. representa bem. É, Ó, daqui, isso, né? exatamente. Essa terceira edição acompanhou os ouvintes da Vox Vampírica, porque a gente sempre estava com trechos do Lovecraft na abertura do Vox Vampírica por quase 6 meses.
Sim, Era desse livro aqui, muito né, da bacana. Clockwork, que vinha a leitura daqueles trechos, né? A gente tem bastante gente que assiste o replay das entrevistas lá no YouTube, né? Que vão lembrar dessa época, né, do nosso programa. E assim, Sim, o Lovecraft, ele é uma referência, mas antes do Lovecraft, a gente teve um cara, né, um autor britânico, né, que era o Sir Arthur Machen, que eu sim. gosto de pensar que ele foi uma espécie de introdutor, né, um cara que começou a canalizar, trazer primeiro esse horror cósmico, não é verdade? É mais ou menos por aí, não é? Sim, exatamente. Ele foi um dos influenciadores, dos grandes influenciadores de Lovecraft, né? E ele tinha essa temática assim cósmica, né? Assim, o horror dele era muito místico, porque ele era um místico, né? Ele era um místico, participava Da Golden dos Dawn, trabalhos do inclusive. Aleister Crowley, né? Então ele, tanto é que o livro que eu lancei dele eu chamei assim o Mestre do Oculto, né? O Mestre do Oculto, exatamente essa referência mística que ele faz. Um livro que me surpreendeu, viu? Teve bastante sucesso, pessoas ainda hoje falam, né? Ah, o livro do Arthur McCain e tal. E muita satisfação. E quem sabe possa estar surgindo alguma coisa a mais do Arthur McCain no futuro. Eu acredito que sim, é um autor necessário, principalmente para todo mundo que curte, né? Dizer assim, uma leitura mais voltada para um lado místico, para uma espiritualidade. A Turmaken, ele traz isso na Sim, obra dele, assim como o W.B. Yeats também era outro autor ligado a essa mesma sociedade, que era da sim. Golden Dawn Amigo e dele, amigo né? dele. Um outro rapaz irlandês que trabalhava num teatro em Londres, chamado Bram Stoker, grande contador de histórias, né? Sim, grande contador de histórias. Uhum. Então, e todas essas obras são carregadas muito desse misticismo, né? E isso atrai o público, né? O místico, assim, o mistério, né? E isso é muito legal ao ler um livro. É que nem você falou no começo, né? Tem hora que é gostoso a gente desconectar de verdade mesmo de toda computadores, celular, e tal. Eu até costumo colocar um plug assim de ouvido, sabe? Não quero ouvir nem a voz de ninguém em casa, assim, só para concentrar mesmo, mergulhar no, quando eu estou lendo. E a experiência da leitura ela é muito mais satisfatória dessa forma, né? Uhum. A leitura arranca a gente da realidade, né? Conecta a gente com aquela, Isso, com exatamente. aquela voz interior, com aquela imaginação, aquela atmosfera que a mente da gente vai criando, né? Conforme a gente vai mergulhando na história. É verdade. E tem autores que prendem a gente de tal forma, né? Lovecraft é um, o Arthur McCain, Robert E. Howard e tantos outros mais, né? Assim, que aos poucos a gente vai trazendo, né? Na editora, né? É verdade. E Inclusive o Robert E. Howard, né? Todo mundo lembra dele por conta do Conan, né? A primeira sim, lembrança é sempre o Cimério, né? Teve um outro personagem, né, que também era dele, que era o Cru, o Conquistador, né? isso. Que era dele também, personagem que fez história lá no tempo da Atlântida, ainda segundo a mitologia do próprio personagem, né? E a É Marvel, verdade. a editora Marvel, recentemente se apropriou também, trouxe esse universo, né? Encaixou eles no cânone. Você sabe que os vampiros da Marvel, Denilson, têm origem na Sim, história do Ku, o Conquistador? não sabia. Né? Pois é, eu também. Eu, Não- eu também, assim, não dava muita atenção, mas recentemente eu ah, tive que produzir um conteúdo sobre os vampiros da Marvel, né? E eu tinha aquela sim, imagem que, o Vampiro da Marvel deve ter aparecido na tumba, na série Tumba do Drácula, ali, anos 70, 80. Depois veio o Blade, que foi sucesso, e eu achava que era só isso. E de repente eu caí num abismo de mais de 150 personagens registrados como vampiros na editora. caramba, realmente eu não sabia. Pois é, Drácula renasce.
ressuscitando, brigando com os X-Men. Mas assim, né? Tudo é uma história, tudo tem um contexto. Quando a gente fala de uma Sim, gigante da cultura pop como a Marvel, eles vão criando camadas e mais camadas, né? Compram os personagens de outros lugares, dão um jeito de anexar na mitologia deles. Mas aí tem uma história, isso. né? Tem uma história do Ku, o Conquistador, ali, bem antiguinha já, onde ele enfrenta um grupo dos magos negros lá das trevas, que eram inimigos lá dele, e ele consegue vencer esses caras e ele mata todos eles. Porém, os caras ressuscitam um desses magos negros e quando ele volta como o primeiro vampiro da Marvel, o Varna. E aí ele vai meio que criar o personagem Nosferatu da Marvel. E aí daí que Sim. vem toda a história. O Drácula vai entrar nessa história posteriormente, como inimigo deles, e tem todo um universo estruturado ali, mas que Decem tem essa ascendência, né? Tem esse passado, de certa maneira, ligado também ao Robert Howard, na própria Marvel, né? Que também já veicula, ou estava veiculando o Conan também, uns anos atrás. Que bacana, é um lado que eu não conhecia. A obra dele é muito extensa, né? Sim, Eu confesso que li, mas não li toda a obra, né? E é interessante saber essa ligação, né? Esse elemento de ligação. pois é. Nós lançamos, né, também um livro do Robert E. Howard, foi em 2016, que é O Mundo Sombrio, né? Eu acho que você tem, se eu não me engano, esse Aqui. livro, exatamente. Que ele explora os mitos de Cthulhu do Lovecraft, né? E então para você ver como que a obra dele é muito ampla, né? É Realmente é bem, uma obra bem, é bem bem ampla. O vasta. autor que escrevia muito, né, sobre diversos gêneros. Você falou vampiros, né? E muito interessante. É verdade, ele trazia o elemento do sobrenatural e uma grata surpresa, assim, é que ele e o Lovecraft foram correspondentes durante muitos anos, né? Me parece até que chegaram a se conhecer pessoalmente. Não, pessoalmente não se conheceram. Não, só Até as na pessoas carta mesmo. só em cartas, exatamente. As pessoas até imaginam assim o imaginário popular, né, que eram amigos pessoais, mas não é verdade. Assim, eles nunca se conheceram. Outro grande amigo deles, talvez até mais influenciador, né, do que influenciado, o Clark Ashton Smith, foi um livro que lançamos no ano passado, né? Esse grande autor também, o Smith. Uhum. Eram três grandes autores que se correspondiam, né? Eles publicavam na revista popular chamada Weird Tales, né? Contos Estranhos, e uma vastidão enorme. Acho que da mesma forma que a gente se comunica hoje na internet, mandando e-mails, eles faziam por cartas, né? Era muito comum na época, né? E muitas dessas cartas estão preservadas até hoje, e algumas renderam até livros. No Brasil, não, mas no exterior, muitos livros aí, sobre essas trocas e correspondências, né? Eu fico, eu Muito fico, legal mesmo. eu fico a imaginar, né, o que esses caras não deviam conversar nas cartas, né? Porque os É verdade. universos ficcionais que eles criaram continuaram, prosseguiram até hoje, né? O Prosseguir. Lovecraft criou um universo que a gente pode dizer com fonte aberta, né? Que ele autorizava os leitores dele e os amigos mais próximos a criarem conteúdos, né, para esse universo ficcional. Em cima. Exatamente, ia modificando, né? O próprio, você falou de continuar, né? O próprio Grimório, né? Que ele criou, né? O Necronômico, né? Sim, Virou uma lenda, né? As pessoas pensam que, pô, o Necronômico realmente existiu, né? Mas foi uma criação dele, não sei assim, no plano astral, né? Mas na vida real, até que se saiba, não, né? Mas virou uma lenda, né? Uma lenda realmente é. O Necronômico. sim, e cara, eu fico pensando, né? Tipo, Necronômico eu brinco, né? Que é o livro que o Sim. Lovecraft mesmo declarou que ele inventou o livro, mas foi um Sim. livro
foi um livro que precisou vir a existir, né? Porque teve ocultistas escrevendo o Necronomicon, Sim, teve várias pesquisa, versões. várias versões. O Donald Tyson, meu colega na época da Madras, inclusive, né? Esse autor teve algumas obras publicadas no Brasil e ele publicou um Necronomicon. É, tá, o livro teve o Frank G. Ripple na Itália também, que também escreveu um Necronomicon, e tem ainda alguns pesquisadores que dizem que de fato existiu uma obra árabe que descrevia alguma, não exatamente a mesma coisa, não exatamente o mesmo tema, porém, Sim, assim, poderia ser, eles até atestavam que poderia ser o Necronomicon da vida real, né? entendi. Um, Então virou uma lenda, né? Sim, e aí veio o Sam Raimi em Evil Dead, né? A Morte do Demônio, clássico do terror, Maravilhoso, né? Muito aquele bom mesmo. clássico do terror e colocou um Necronomicon ali. E acho que é a versão mais legal do Necronomicon que já fizeram no Eu cinema. também acho, eu também. Muito bacana. E desconhecido assim do grande público é que os amigos Lovecraft, como você falou, né, bem falou, Robert Howard, o Clark Ashton Smith, Frank Belknap Long e outros mais, eles criaram seus próprios grimórios também, né? O Black Book, os Naus Prischlichen Kunten, tantos outros grimórios, né? No mundo da fantasia, né? E que as pessoas pensam que foram ou são reais, né? E que tanto abrilhanta assim a literatura do gênero. Muito É, legal mesmo. é verdade, tipo, e essa criação em fonte aberta é fascinante. É, Sim, é verdade. Dá margem, né, para dá sim, para abre margem, né, para o sim, imaginário das pessoas, né? Ó, Denilson, é. o nosso participante aqui do chat, o Eric J777, ele está sugerindo a obra de Colin Wilson, que está escassa no Brasil. Está difícil encontrar. Ele está sugerindo como um futuro tema para os autores já publicados da Clockwork. Sim, agradeço a sugestão. Muito obrigado. Todas as sugestões eu tenho aqui no meu computador anotadas, né? Vou pesquisar um pouquinho mais a fundo aí sobre esse autor e quem sabe aí pode estar surgindo o início de um novo livro, né? É Muito verdade. obrigado. Eles sempre vão, as coisas sempre vão acontecendo assim, né? A gente escutando, né, as ideias do povo, de repente aquilo alinha com algum Isso, projeto que exatamente. está acontecendo, que está vindo, que está a caminho, né? Nilson, não E a gente vai deixando. aprendendo. Assim, quando você trouxe as histórias dos mitos de Cthulhu, do Robert Howard, que é um livro bem legal, e ponto que é muito bacana nas obras da Clockwork, é os dados que vocês incluem dos autores, né, as biografias deles, um artigo especial falando sobre aquele autor, sobre a obra dele. Eu acho Sim, que é um ponto assim muito bom, porque você contextualiza o que a gente vai devorar na hora da aventura, né? Na hora de viajar nas histórias dele. Mas qual seria o seu conto? Eu sei, né? Que é maldade falar qual o seu conto. Muitas vezes a gente tem vários contos favoritos num livro. Mas então, quais são certo. aqueles que ficaram para você? Por exemplo, quando o assunto é o Robert Howard, qual foi aquele conto que você leu que até hoje você para ali para pensar a respeito, você dá uma viajada, nossa, pô, eu vi um negócio assim, ou é que nem naquele conto. Sim. Tem algum assim que te pega? Tem. Olha, primeiramente, né, assim, esse ponto que você levantou, assim, desse algo a mais nas edições, né, da editora, por que isso? Eu lia muitos livros, assim, comecei a ler, era criança, o primeiro livro que eu li foi o Alice no País das Maravilhas, que até hoje eu adoro, né, leio de outros temas também, não só horror e fantasia, Edgar Allan Poe também adorei quando era criança, e eu sentia falta, que nem o do Edgar Allan Poe eu li quando era pequeno e aí eu não tinha nada sobre o autor, só os contos, e isso se repetia em vários livros, né? Então eu falei, pô, quem é esse cara, né? E aí isso se sentia muita falta. E por isso
a ideia desses extras da editora, né? Entre elas sempre biografia do autor, né? Bem, agora sobre os trabalhos do Robert E. Howard, com certeza a Pedra Negra, né? É o primeiro trabalho, conto desse livro, né? E muito bacana, né? Ele trata sobre uma criatura sobrenatural, né? Que é adorada, né? Ela fica em cima de uma pedra, um culto misterioso por trás disso tudo, maravilhoso. Conto, ele ele costuma-se dizer que é melhor que muitos do próprio Lovecraft nesse tema aí. Então, para mim fica essa parte, sim, com certeza, como o melhor trabalho dele, né? Sensacional, muito bom mesmo. Sim, sim, ele tem de fato, ele tem essa pegada que remete um pouco mais à ação, um pouco mais à ação, à aventura. O Lovecraft era aquele arquiteto de atmosferas inenarráveis, né, quando a gente pensa. Aquela parte assim do horror psicológico, né? O Howard ele era mais assim do da espada, do tiro, né? Do sangue escorrendo. Então ele tinha esse lado assim, aliado assim com o suspense, o horror, mas ele era mais bruto, vamos dizer assim, né? Era mais cruento, né? Era mais toscão. O negócio corria pra pólvora e pra porrada, né? Basicamente. É verdade. Eu. Desde Conan com a espada, ou Velho Oeste com os tiros, enfim. Ele era Solomon muito. Kane. É, Solomon Kane era um exatamente. personagem dele, não era? Sim, um dos personagens dele. Uhum. Solomon Kane, Bram McMore, Conan, uma série assim, muitos nem estão assim traduzidos, né, em língua portuguesa. Alguns já foram, né? Então, um autor assim de tá em alta, viu? Tá em alta. Um Tem autor que tá alta. em alta, tá bastante em alta. Tivemos recentemente algumas obras, né, de algumas boas editoras no Brasil sobre o autor. Destaco aí a Pipoca e Nanquim, a Script Editora, né, que trouxeram trabalhos bem interessantes da obra do Robert E. Howard, né? E, assim, um autor que está bastante em alta. As pessoas têm gostado de conhecer ele, né? E tá muito legal, assim. Tenho ouvido comentários positivos. Opa, que bom. É um cara bacana. Eu gostei do que eu li. Eu só li o Mundo Sombrio, né? Dele, Sim, eu vi, eu posso dizer que acho que eu vi o Robert Howard nas revistinhas do Conan, da editora Abril, aquela em preto e branco, né? Então nem sim, sempre era ele, eram mais as histórias dele, né? Já eram criações dos desenhistas, dos caras da Marvel e das outras editoras, né? Então eu falo que eu sim. conheci o Howard no Conan meio que de orelhada, né? No final das contas, a influência dele ali, né? E eu acho fascinante. O Solomon Kane foi adaptado para o cinema, né? Algum tempo atrás também. Eu achei que foi um personagem interessante dentro daquela postura, sobretudão de couro, chapelão, pólvora e aquela era, aquelas caçadas às bruxas, né? Do 17, 18. Eu achei Sim. bem evocativa, bastante evocativa. E assim, e falando, né? Falando de todos eles, quando a gente pensa, né? A gente volta pro Robert Chambers, né? O Rei de Amarelo. Ele teve desdobramento, ele teve influência na primeira temporada do seriado True Detective. E como foi assim, o insight para trazer o Rei de Amarelo, falar de Robert Chambers num período que assim, só quem conhecia bastante desses autores basicamente lembrava da obra dele. Como foi esse estalo? Como deu esse estalo criativo para você, Denilson? Então, eu estava no momento que tinha lançado o primeiro livro da editora, né? O Mundo Fantástico de H.P. Lovecraft.
encerrar as atividades da editora, né? A ideia era só lançar o livro do Lovecraft, outras pessoas falaram de livros que nós poderíamos lançar, e é um livro que eu não tinha lido ainda, né? Porque o ler inglês eu não gosto muito, sabe? É um exercício, assim, embora a gente leia tal, mas, assim, não é muito agradável, na minha opinião, né? E eu gosto de ler no idioma nativo, né? No caso, a língua portuguesa. E não tinha lido, queria muito ler esse livro e lancei. E foi uma coincidência muito grande que, mais ou menos nessa época, no meio do financiamento que a gente fazia, na época própria, né? Não era no Catarse ainda, apareceu essa série, a True Detective, né? Parece que foi uma coisa... foi exatos 120 anos do lançamento da obra. Talvez por isso lançaram a True Detective, não sei dizer, assim. Foi um seriado bacana, a primeira temporada excelente, as outras caíram um pouco, né? Então essa foi a sacada aí do Rei de Amarelo. Aí. Uhum. É uma obra, Exato 120 anos. é uma obra seminal. Inclusive na versão aqui da Clockwork, eu tenho que te perguntar uma coisa. A minha veio com um Sim, carimbo. A minha edição veio com um carimbo da Universidade de Miskatonic. e isso foi um extra, né, que fizemos. Será que eles vão me cobrar alguma multa, alguma coisa por estar com esse exemplar por aqui? Ou algum ser misterioso vai entrar na janela e buscá-lo aí. Ah, é bom. Não, bom, seres misteriosos aqui é a Vamp Tower, né? Tipo, É periga verdade, da gente tem até muito. ser mais misteriosos que os seres que batem na janela, né? É verdade. Um dia, Então, num domingo enevoado pela manhã, alguns cultistas de um deus que gosta muito de barulho aqui no meu bairro vieram bater à minha ah, porta para me trazerem a palavra do Senhor e eu os atendi com uma capa com capuz negro e lhes perguntei, sim, a palavra do Senhor, e vamos falar do Senhor. E falei com bastante ênfase. ah. Eles, sim, vamos falar do Senhor. Eu falei um pouco mais grosso, sim, vamos falar do Senhor. Aí eles pediram desculpa e foram embora. Nunca mais voltaram, pelo jeito. Nunca mais voltaram. Aí eu fiquei também com a dúvida, puxa, mas de que senhor será que eles estavam falando? Será que falávamos do mesmo senhor? Eu, Entendi. eu pensei, né? Pensei em conversar, mas assim, eles nunca mais vieram. Então, talvez os objetivos tenham sido alcançados naquele breve diálogo com eles. Imagino. Então, esse carimbo foi assim, a questão do exemplar, né, numerado, tudo foi um diferencial que nós criamos, né? Não só esse, mas também eu não sei, eu imagino, né? Eu posso estar falando besteira aqui, mas esse negócio do financiamento coletivo, tal, que tem o nome dos colaboradores no livro, eu acho que eu criei isso, não tenho certeza, né? Uhum. Até se alguém souber de algum livro antes da gente, por acaso pensei assim, falar, pessoas que ajudaram, né? Vamos colocar o nome e tal, e parece que isso aí meio que pegou na internet. Bacana, fico contente. Pô, Porque é legal, né? Você criar uma coisa, essa coisa às vezes ser aprimorada, né? uhum. Que nem eu penso dessa forma, né? O site Lovecraft lá foi outro, tem outros, né? Sites hoje melhores, né? Que nem o Mundo Tentacular blog, né? Opa, esse Eu produz acredito bastante melhor. conteúdo. O que é? Esse é um site que produz sempre bastante conteúdo. Produz bastante, né? E eu tenho visto assim muitas editoras surgindo nesse período também, né? A editora do sebo Clepsidra, muito bacana, do Cid, né? Sim, já esteve aqui com a gente na época do Sim, Horror sim, Expo. isso, eu sei, sim. Eu ia até comentar a respeito. E tem feito trabalho legal, a Diário Macabro da Natália também, a Script do Douglas. Não, muitas editoras assim com conteúdos interessantes e é legal essa parceria, né? A gente tem parceria com eles, eles com a gente, né?
Então, isso que é bacana, né? Não tem essa guerra de editoras, até porque tem tanto material para ser lançado desse gênero, horror e fantasia, né, que iria, assim, certamente muitos anos até lançar tudo, né, talvez. É verdade, É legal. dá para rodar um diálogo, dá para rodar um diálogo muito legal em muitas camadas entre as editoras, os produtores de conteúdo, né? O pessoal do Clepsidra Sim. agora estão publicando edições menores, né, dos clássicos do romance gótico, né, através de um financiamento Maravilhoso, recorrente. né? Eu tô Isso. assim muito legal o trabalho que eles estão fazendo ali com tudo isso. Cara, assim, pra gente que gosta de ler, pra gente que gosta de livro, é uma era muito privilegiada, né? Porque quando eu volto no tempo lá pra década de 90, cara, aqui em São Paulo, a nossa missão bem-sucedida era conseguir achar um livro do HP Lovecraft no Sebo do Messias, lá no centro de São Paulo. Então, pouca coisa. Eu também frequentava bastante ali procurando livros, né? Você tem outros autores, né, que tinham livros, né, na época, né, de horror, fantasia, por exemplo, Stephen King, Anne Rice, mas assim, nem sempre eram edições muito boas, né? Não sei o que você acha. Era assim, né? Anne Rice eu tive sorte, porque o que caiu na minha mão foi o Entrevista com o Vampiro traduzido pela Clarice Lispector, né? Mas ao mesmo Sim, tempo maravilhoso, né? Assim, não, a história é a maravilhosa, a autora, tradução maravilhosa, mas sensacional. era um trabalho de capa, eram umas capas tão pestinhas que a gente tinha. Era um livro que, se você olhava muito tempo para ele, começava a descosturar a capa. Era um material assim. É estranho como quando a gente pensa lá na década de 90, como era um negócio assim meio que de segunda linha que eles traziam, né, esses livros aqui no Brasil. Não estava à altura Levou da um obra, né? tempo até o Stephen King começar a ganhar umas edições com mais fôlego, mais caprichadas, com as bibliografias, né? Isso. Eu também sou muito fã, admirador do Stephen King. Eu li aquele livro It, né? A Coisa. Eu lembro de uma edição aí, não vou comentar a editora, né? Porque fica uma coisa assim muito. Não fica ético, né? Mas uma letra tão pequena, que eu costumo dizer que aquele livro, 700 e poucas páginas, aquilo lá causou um pouco. Prejudicou um pouco mais a minha visão depois que eu li tudo ele. Né? E era um livro que eu sempre quis ler e tal. E Uhum. por alguns meses aí lendo, né? É, Maravilhoso o livro, uhum. incrível. Só que muito pequena a letra. Sim, faltava uma preocupação estética com os livros, né? Ali na década de 90, no comecinho ali de 2000, era muito ausente essa noção do designer, de um trabalho mais caprichado, né? Nas fontes, na leitura. Era uma É, característica esquisita. Esquisita quando a gente pensa anacronicamente hoje, né? Que a gente tem livros, né? Que o trabalho de diagramação, de capas e tudo mais são um é, verdadeiro tesouro, uma obra de arte, né? Um item de colecionador, né? Que desperta o desejo. Você não quer só ler aquele conteúdo daquele livro. Você quer ter ele ali no móvel da sua sala. Você quer deixar porque é bonito, porque enche o olho, né? De quem vê assim, de quem verdade. está ali visitando o seu espaço. Eu tenho, que agora não dá para mostrar aqui, a biblioteca aqui do corredor, Sim, né, do meu estúdio, eu tenho uma prateleira enorme de livros ali, e eu tenho os queridinhos daquele ano, né, que são os livros que ficam com a capa virada para frente, apoiado no fundo ali, que, meu, é praticamente um certo. quadrinho ali, uma janelinha para outra dimensão, né, esse cuidado, esse É trabalho de verdade. capa. Puxa vida. Então, lembra assim os castelos, né? As bibliotecas, né? Aquela coisa antiga, né? Uhum. Imagino como deve ser sua biblioteca. Muito Ah, eu bacana. sou, eu sou, eu sou extremamente nesse aspecto. A atmosfera é uma coisa muito necessária, muito necessária no meu cotidiano, na minha vida, tipo. E assim, Sim, desde que a gente mudou, né, para que a gente chama aqui de a nova Vamp Tower, né? A primeira foi o apartamento que eu vendi, e viemos para cá. E a nova Vamp sim. Tower é um sobrado de 115, 120 anos
que nós e a minha família reformamos tudo nele, né? Deixamos ele Pô, que para legal. poder É. comportar, né? Poder trazer o estúdio, trazer ter um home office decente. E né, tinha Sim. que atualizar, mas a estrutura original continua aqui também. Ambas coexistem, né? O passado e o presente. Do E, presente, né? e Verdade. ainda eu não achei, embora a gente esteja aqui há alguns aninhos, eu ainda estou à procura do canto perfeito de leitura, que eu ainda não consegui fazer. Consegui a biblioteca mais ou menos como eu queria, as estantes, consegui um dos melhores escritórios que eu tive na minha vida, eu tenho hoje, mas eu ainda não, ainda É, estou tentando que configurar bom. o canto de leitura daqui. Bacana. É, Você gosta de ler sentado, deitado? Não tem uma preferência, assim? cara, eu costumo ler sentado. Eu É, sou, assim, a minha leitura, agora uma coisa curiosa, a minha leitura, eu sou aquele cara que rendo muito mais lendo no meio do caos, dentro de um é. ônibus, dentro de um metrô, Poxa, numa é, sala de reunião, num escritório com muitas pessoas. É o lugar que a minha leitura mais rende. flui. Ah, que Sim, legal, é, bacana. e é aquela leitura furiosa, de tipo fazer anotação no caderninho do lado, nas folhas, deixar grafado trechos do livro com lápis, anotar referência, fazer todo aquele trabalho de um apreciador de semiótica amador, né? Como eu sou aquele cara que Sim, faço todo esse negócio, mas assim, é estranho. Eu preciso desse caos à minha volta para isso acontecer. entendi. É, uma luz na escuridão, né? Tipo, eu tenho muito esse negócio, precisar desse negócio, dessa turbulência toda, que aí meu cérebro conecta Sim, na leitura, o negócio rende. E no restante do tempo, né? Tipo, no restante do tempo, eu sigo a minha dieta de ler 3, 4 livros de uma vez só. entendi. É, são Tipo, formas diferentes, né? não, De- que é ótimo para irritar o ascendente virgem da Chendra, né? Minha esposa, Entendi. que é aquela história, a minha bancada de trabalho tem sempre 4, 5 livros espalhados nela, né? Certo. E é aquela tonelada Legal. de caderno e folha de anotação paralela das leituras. E a gente fala assim, leitura é uma coisa muito comum para nós, né? Mas assim, nosso país, infelizmente, ele é muito pouco, né? Essa coisa aí persiste, né? Uhum. Essa coisa persiste. A cultura, né? Ah, deixa eu aproveitar e falar uma coisa, né? Opa, Né, a situação lá da taxação dos livros, né? Que, eu ia tocar na nesse minha opinião assunto. pessoal, se eu tô falando desse assunto, Eu ia te absurdo, né? perguntar, né? Não, assim, tipo, o pessoal, assim, né? O pessoal que lê já é um público Pequeno, quantitativamente menor. Tipo, você manter uma né? editora no Brasil, cara, tipo, nem que seja para manter um pequeno selo literário. Eu tenho um para publicar os meus livros sobre cosmovisão, espiritualidade, mística Sim, vampírica. Já é assim um trabalho heróico. Eu consigo fazer o meu porque eu tenho uma gráfica que é minha parceira, eu tenho uma gráfica que são meus parceiros aí já há muitos anos, e eu crio sim, meu conteúdo, reviso ele, tenho 1 ou 2 leitores beta que leem, o cara que faz a revisão porque gosta, e publico meus estudos, meus conteúdos ali do Círculo Strigoi. E assim, tipo, certo. já é difícil pra gente conseguir manter essa estruturinha pequena. Eu fico pensando as editoras mesmo para valer, editora que tá lá registrada, com essa taxação desproporcional. Como é que tá sendo para vocês, É. Denilson? Olha, na verdade, ainda, efetivamente não ocorreu nada ainda, né? Mas, assim, é um projeto aí, não sei que representante do governo falou que livros é coisa para pessoas ricas, né? Eu acho Uhum, absurdo isso aí, né? Então, propor ali 20%, aí depois falaram em 12%, né? Se isso acontecer, os livros vão sobreviver, né? Mas a tendência é diminuir o mercado, né? Não tem a menor dúvida, né? uhum. Porque
Não estamos no momento dos melhores na parte da economia, né? E ainda taxar mais as coisas, né? Então fica difícil, né? Exemplo, a parte de alimentação, enfim, né? Que está sendo muito taxado, né? Enfim, não gostaria muito de tocar assim, demais nesses assuntos de política, né? Porque eu discordo também muita coisa. Mas, assim, é chato, né? Essa parte. É, Espero ter existindo uma movimentação grande de editoras, de artistas, né? Pessoal do meio, assim, contra, né? Isso é legal. sim, sim, é um movimento reverso, né? Isso, dando Reverso. enfrentamento a isso, o que é sempre É, bom, né? Eu também paro e penso, né? Tipo, um outro fator que me assustou bastante, mas eu entendo também todos os lados nesse fator, que foi quando claro. começaram a quebrar as mega bookstore aqui, né? A Saraiva, a Cultura, Martins Fontes, e a gente assistiu essa quebra acontecendo entre 2018 e 2019, e foi um negócio assim que me assustou muito, né? Todas essas estruturas ruindo de dentro para fora, né? Entrando, fazendo É pedido de verdade. falência, fazendo movimentos ali, o pessoal das editoras menores, né? Das editoras médias e pequenas ali enfrentando o refluxo disso. Foi um contexto que me assustou bastante quando eu vi tudo isso acontecendo, né? Também. E agora essa taxação Olha, dos livros é a medonho. taxação, né? E... Mas eu vou fazer uma previsão aqui. Previsão não, eu vou lançar uma possibilidade, né? Uhum, Pela minha análise, assim, do cenário, né? Tá para ser privatizado os Correios, né? uhum, Se é bom ou não é, isso aí é uma grande discussão, né? Mas a verdade é o seguinte: as editoras pequenas sobrevivem, né? Por conta de valores mais módicos de envio, né? Que a gente, se for depender de SEDEX e outras modalidades aí, vai ficar realmente bastante difícil. O mercado vai limitar muito o e-commerce para livros, né? Aí talvez, né, possa estar retornando aí as livrarias, as grandes livrarias, se essa privatização do Correios for mal conduzida. Aí uhum, talvez volte a ser interessante comprar livros em livrarias. uhum. É, Acho eu, não sei. sim, é uma visão, é um ponto interessante que você levanta, nobre amigo. Até porque tinha Então. todo um Não sei, né? charme ir na livraria, assim, não, claro, é legal comprar os livros dos amigos, dos autores que a gente É. gosta, muitas vezes até mesmo diretamente com eles, pela internet. Vem autografado, vem um monte de mimo. Claro, é muito legal todo esse cuidado. Mas, cara, eu sou daquela geração que é na cultura, que é naquelas livrarias, meu, tirava tarde pra ir Eu lá. Era também. tarde de ficar passeando entre as prateleiras de livro, pegar um livro, folhear. Às vezes você comprava, você não ia nem ter um sentido pra você aquela obra em si, mas a beleza daquele livro, aquele momento era um negócio muito marcante, né? Verdade. E você tá lá, né? A cultura mesmo aí em São Paulo, visitei tantas vezes, né? Um puta de um espaço maravilhoso, né? Sensacional, né? E tinha até um teatro lá, né? Uhum. Faz anos que eu não fui, nem sei se existe ainda o espaço, né? Mas É, é não sei agora excelente. como tá na pandemia, né? Mas tinha assim, acho que era É, o Eva Hers, é. Eu Teatro acho Eva Hers. que o que acontece, né, Lordia, as pessoas, assim, as empresas, né, elas têm que se reinventar para se adaptar aos novos tempos, né? Então você vê até os sebos, né, sobrevivem hoje em dia e muitos estão bem, né? Então, quanto mais livrarias, enfim, acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. Uhum. É uma maneira, né? Como as coisas vão ser, né? No que a gente aqui já apelidou de a nova renascença, né? O pós-pandemia, É verdade. como vão ser essas mudanças, né? Como será esse bravo novo mundo que eu acho onde as pessoas
não terão mudado tanto assim, porém as maneiras como a gente se relaciona com a aquisição de livros, de outros conteúdos, isso vai ser um negócio bem diferente, né? Na minha área, meu setor de atuação, que são eventos, a gente vai ter os eventos híbridos, né? A gente vai ter, quando tem o nossa festinha mensal, que era o Red Vamp Nights, ela vai acontecer no Madame, mas ela também vai ter paralelo uma versão online dela acontecendo com transmissões ao vivo da festa oficial no Sim. Madame, coisas assim. Então vem aí um novo mundo, né? A gente até, inclusive, né? A gente está chegando aqui já no tempo aqui no final dessa nosso encontro, dessa nossa entrevista e a gente tem um plano secreto em ação, não é mesmo? É verdade. Tem muita coisa, muita novidade vindo aí, né? Uhum. E Mas é, temos, pro- temos, temos algo que a gente vai contar em primeiríssima mão hoje aqui nessa live para vocês. Para há vocês. há muito tempo atrás, eu não sei precisar exatamente, acho que 3, 4 anos atrás, ou logo quando nós nos conhecemos, né? Eu tinha sugerido para você, né? A possibilidade de pedir sua opinião, né? Sobre lançarmos Drácula, né? Uhum. Drácula, e essa ideia ficou, né? Durante alguns anos, tal, e dada a dificuldade dessa obra, né? Por conta do tamanho dela, né? E ela é uma obra epistolar, né? É difícil de ler, né? É, isso é Uma obra verdade. epistolar. E você me sugeriu o Carmila, né? Sim, O Sheridan Le Carmila, Fanu. sim, um grande autor. Uhum. E, e aí começamos, né? A tradução, ela está pronta, né? Me convidei aí para a introdução também. E estamos trabalhando, é um projeto assim ainda no começo, mas o livro não é tão grande, né? Mas assim, como eu costumo dizer, não é a quantidade de páginas, é a qualidade do produto final, né? Então, esse ano talvez, ou o outro, mas com certeza aí não, em breve vamos trazer esse grande clássico, né? Com uma outra roupagem, né? Um livro capa dura, com certeza merece capa dura, uma ótima apresentação, um projeto que vai ser muito legal fazer. Projeto, um projeto fantástico, né? Para quem já acompanha, né, a Rede Vampírica sabe que desde 2012, sim, 2012, a gente tem um evento chamado Carmila, né? Que começou com uma festa muito legal ali na Rua da Consolação, num clube que tinha um restaurante que servia pratos temáticos na noite da nossa festa. Naquela época eram Bacana. pratos vegetarianos, né? Mas inspirados na Sim, estética do terror, dos vampiros, que eram bem interessantes. Tinha um buffet a noite inteira durante a balada, né? Num ambiente pô, separado, legal. um restaurante ali pequeno, super charmoso, que era incrível. E a festa foi evoluindo, né? Foi se desenvolvendo, seguiu para o Templo Club, que era ali na Bela Vista, em São Paulo, que foi uma capela, né? Uma casa de oração construída pelos imigrantes italianos ali no coração da Bela Vista, que aí se tornou o Clube Glória, depois o Templo Club. E lá foi assim, um dos clubes que a gente mais gostou de fazer eventos, porque era todo, era um ambiente assim perfeito. A gente fazia Carmila lá, o Bazar Redivamp. Tivemos muitas tardes e muitas noites Pô, legal. fantásticas. E aí, em 2018, a Carmila cresceu, né? A Carmila, graças à dinastia Sarrasra norte-americana, a gente evoluiu a Carmila para Carmila Noite de Gala Sombria, que entrou na mansão Rasbaia, aqui em São Paulo, que é um lugar, uma mansão com mais de 150 anos de história, segundo as fontes oficiais, segundo o levantamento da Rede Vamp, é um pouco mais que isso, 1 ou 2 décadas a mais do que anunciado, com toda uma temática persa na decoração, nos vitrais, em todo aquele ambiente mágico ali. E a Carmila ganhou, foi para lá, né? Ali se tornou o lar da Carmila, Noite de Gala Sombria, né? E aí, por conta da pandemia, né? Essa maldita pandemia, a gente não pôde realizar o evento no ano passado,
e nem nesse ano aqui de 2021, portanto, nós adiamos ele para agosto, 13 de agosto de 2022, né? Então a gente ainda tem um ano e pouco até o evento, a gente conseguiu reter os preços dos ingressos, conseguimos uma parceria bem legal com a mansão, né? Com a administração da mansão. Então vai ser uma festa linda. E Denilson, acho que a gente consegue preparar para 2022 esse nosso collab, essa nossa parceria na Carmila, né? Do Sheridan Le Oh, Fanu. com certeza. É um livro. O grande problema, né, falando assim da parte editorial, né, Lordia, é a tradução. É o que mais entrava e já foi bem traduzida pelo Geraldo Campos. O Geraldo Pô, Campos, um grande tradutor, traduziu o livro do Arthur Machen, né? E está pronto, né? Então, só necessita de uma revisão e aí pensar o que a gente pode estar fazendo aí para apresentar a obra da melhor forma possível. opa, com toda Com certeza. certeza, um grande trabalho, né? Vamos ver como vamos fazer aí, né? Quem sabe tem um financiamento. Atualmente eu estou no Catarse, né? Fazia todos esses anos aí nunca tinha lançado nenhum projeto. Eu lancei o ano passado o do Clark Ashton Smith, teve grande sucesso. No momento atual estou com um projeto lá, um livro do Robert Howard, uma mistura ali de Ah, um Velho Oeste com horror, né? E quem sabe o Weird Carmila, né? West mesmo? Isso, Weird Western, né? Que é a mistura ali das histórias, algumas histórias reais do Velho Oeste com fantasia, né? Inclusive um conto lá sobre vampiros, a gente falou, né, até pouco tempo atrás aí É verdade, é verdade. Temos que mostrar horror, mais isso para as pessoas. isso, Horror na Colina, Horror da Colina. Um dos melhores contos do livro é um conto sobre vampiros, né? Uhum. E Howard novamente falando sobre os vampiros. Aí o livro vai ser ilustrado em todos os contos, vão ter ilustrações, né? Extras. Então, o legal do Catarse é o que é. Você não é só o livro, né? Porque a gente não está vendendo livro, é o projeto, né? Então tem os extras, tem as recompensas, e quem sabe a gente pode estar fazendo uma coisa assim semelhante ao Carmila, né? Um livro que trabalho que merece realmente. É verdade, é uma obra seminal, é a influência, é a mão invisível por detrás do processo criativo do Bram Stoker quando ele estava compondo Drácula. É uma obra que Sim. resgata aquela tradição maravilhosa do começo, das duas primeiras décadas, do comecinho ali do século XIX, onde a gente vai encontrar o Johnny Polydor, onde a gente vai encontrar o Darcy escrevendo The Black Vampire, Polydor com The Vampire, a gente vai encontrar o Varney, The Vampire, Lord Ruthven, a gente vai encontrar um DNA muito precioso desse imaginário vampírico, né? E o Sheridan Le Fanu Bacana. puxa aquela herança do Coleridge, da vampira Geraldine, que aparece na poesia Christabel. Christabel foi adaptada para o cinema aqui no Brasil recentemente pelo cineasta Alex Levi Heller. Ele veio bater um papo aqui com a gente publicou conteúdo bem legal, bem, vamos dizer assim, um conteúdo de fôlego foi publicado no Rede Vampírica. E, cara, assim, Denilson, eu tenho aqui já o esqueleto dessa introdução da Carmila e um Sim. monte de notinhas de rodapé que eu preciso ir passando a limpo para mandar todo esse material para você. Oh, com certeza, vamos fazendo aos pouquinhos, devagar, né? Tenho certeza que o livro é assim, que nem eu falei no começo, né? A ideia vai tomando forma, vai ganhando uns rascunhos, né? Até chegar no produto final aí, que tenho certeza que com o seu suporte, suas orientações aí, vai sair um livro sensacional. Estamos torcendo para isso. E em Uhum. primeira mão agora, né? A notícia aí, Primeiríssima mão para primeiríssima vocês mão. que curtem o acesso Redvamp, aqui na twitch.tv Redvamp, que vai aí também no nosso canal Rede Vampírica no YouTube, no portal redvampírica.com. E também um outro spoiler aqui, vocês que estão escutando a gente no Spotify, na nova versão da Vox Vampírica, aqui no Brasil, e vocês também que estão aí curtindo a gente em Portugal. Então, ó, hoje tá sendo a noite dos spoilers aqui, né? É verdade.
Denilson, E hum? Ah, pode falar. deixa eu te perguntar. Para o nosso Sim. público encontrar a Clockwork Tower no Catarse, como está o nome do atual financiamento de vocês? Então, no Catarse, é catarse.me/RE Howard. R.E. Howard, Uhum, né? É o projeto atual aí. É só digitar lá, editora Clock Tower vai estar lá. Aí fica fácil, perfeito. né? E site, Tranquilo. e no site, nas redes sociais, como eles te encontram? Também, www.editora-clocktower.com.br, né? Uhum, Então, per- depois eu passo para você os links certinho, né? perfeito. Meu nobre E, amigo, muita, como a gente diz aqui, né? Gratilúcifer, gratsombra, gratidão, muito oh, obrigado pelo seu tempo, pela sua visita e por vir aqui bater esse papo com a gente. O convite para você voltar está sempre aberto, tá bom? E vem mais vezes aqui para contar mais do que você está aprontando, do que você oh, está criando aí na Clockwork, que, cara, tá, joia. gente que gosta de tudo isso, a gente vai lá, vai apoiando, vai crescendo junto e vamos curtindo esses livros maravilhosos, tá bom? Tá, joia. Eu deixar aqui com minhas considerações finais aí. Meu muito obrigado para você pela oportunidade. Parabenizar pelo seu trabalho, que é um trabalho assim de grande cultura e valor, né? É legal assim a gente ter espaços bons na internet que a gente aprenda, que tenha pessoas que realmente trazem conteúdo de valor, né? E seu canal assim, ele é assim, tem essa característica, né? E fico muito honrado pela oportunidade e certamente teremos mais futuros encontros, né? Opa, que bom, meu nobre. Muito obrigado mais uma vez. Também. Opa, e agora, para vocês que estão com a gente tem, claro, ainda mais um bloco musical e também é o bloco de despedida. Então continuem ligados, ainda temos mais algumas surpresas aqui para vocês. Denilson, fica com a gente agora para curtir mais uma música? Com certeza. Vamos Opa, que, curtir mais um bom som aí. opa, que bom. Deixa eu só trocar de tela aqui para puxar o clipe aqui.